Bom, olá a todos aqui, começando a mais uma videoaula para dar sequência aí do nosso curso Direito do Trabalho 2. Hoje eu vou tratar um pouquinho, começar a entrar na seara do que nós chamamos de direito coletivo do trabalho e todas as suas características e, claro, o seu principal conceito. Então, é importante frisar que as relações de trabalho individuais, elas são reguladas por um direito objetivo, um direito individual. O nome já está dizendo direito individual do trabalho. E aí, senhores, na medida que a economia foi evoluindo, as sociedades foram evoluindo, várias relações, de emprego foram aparecendo, aí nós tivemos aí um acúmulo de profissões, um acúmulo de funções, e aí, senhores, com esse processo econômico acontecendo todo em massa, revolução industrial, vários cargos, várias categorias profissionais começaram a se aglomerar, começou então a surgir um ramo do direito, na verdade não é um ramo de direito, ainda não é, existe aí no direito do trabalho alguns doutrinadores que já querem que o direito coletivo do trabalho seja uma disciplina, um ramo separado do direito do trabalho. Então, tem muita gente que defende que deveria existir um direito individual ao trabalho, uma disciplina totalmente diferente do direito coletivo do trabalho. Então, seria talvez aí, na visão da maioria dos doutrinadores, um ramo totalmente diferenciado, com seu arcabouço jurídico, com seus códigos, com suas leis totalmente separadas do ramo do direito individual ao trabalho. Então, senhores, essas relações de trabalho, elas foram evoluindo e começaram a tomar proporções gigantescas, começaram a sair do plano individual e passar a entrar no plano coletivo. Tá? Então, nós começamos a ter condições que, ao invés de se aplicar ao trabalhador na sua forma singular, começaram a serem aplicadas dentro de uma coletividade, normas abstratas. O que seria uma norma abstrata? Normas de direito do trabalho que não fossem aplicadas somente a um caso concreto, somente a uma pessoa. O contrato de trabalho, sim, ele é individual, mas começou a haver a necessidade de se ter uma abstratividade maior no direito do trabalho, de se ter normas que se aplicassem não só a um trabalhador, mas para todos os trabalhadores que exercessem aquela mesma profissão. Havia essa necessidade. Tá? Então, senhores, numa generalização de aspectos e tomar uma gama muito maior das relações individuais e termos aí a aplicação de normas abstratas e normas gerais, ou seja, que alcançassem uma coletividade, não mais um indivíduo, começou a surgir a ideia de um direito coletivo do trabalho. Já foi chamado anteriormente por direito corporativo, já foi chamado de direito normativo, direito sindical, hoje nós chamamos de direito coletivo do trabalho. Tá? E o sindicato, como o nome já foi dito aí em cima, direito sindical, dá a ideia de que o sindicato é a base de sustentação do direito coletivo. Tá? Muitos autores ainda apontam e continuam apontando, tá, a denominação de direito sindical como se fosse sinônimo, tá, do direito coletivo do trabalho. Por quê? Porque a base do direito coletivo do trabalho é justamente a figura do sindicato, a sustentação. O direito coletivo ainda é um segmento do direito do trabalho, tá? Como eu falei inicialmente, mas está em vias de se tornar uma ciência independente, uma ciência autônoma. Falta apenas um requisito. Segundo os doutrinadores, só falta um requisito para que o direito coletivo seja totalmente separado do direito do trabalho, um direito autônomo, uma vasta legislação, porque todos os outros conceitos, aplicabilidade, ritos, ele já tem. Faltaria para a maioria dos doutrinadores uma legislação mais vasta, mais robusta. Aí sim teríamos uma separação total do direito coletivo, não sendo mais uma parte dentro do direito do trabalho, sendo um ramo do direito específico e separado. Então, senhores, os outros requisitos, já que falaram aí que só falta a vasta legislação, é interessante a gente pegar os outros requisitos que o direito coletivo já tem. Tá? Já é uma disciplina, tá? Já tem vasta matéria, já tem os seus próprios princípios, um pouco diferentes do direito individual do trabalho, já tem institutos que são peculiares ao direito coletivo e os sujeitos e objetos são totalmente diferenciados do direito individual do trabalho. Então, esqueça aí parte do que você já viu do direito individual do trabalho, que nós vamos começar a entrar num campo um pouco mais amplo, tá? Desse ramo do direito. Na verdade, ramo não, desse pré-ramo do direito.
Então, senhores, o direito coletivo ainda é uma parte do direito do trabalho que vai tratar, o nome já está dizendo, ele trata coletivamente os conflitos dos trabalhos e também as formas com que eles se solucionam, ou seja, ele vai tratar e também vai trazer solução para esses conflitos. O direito coletivo também pode ser a organização sindical e a forma de representação coletiva dos interesses de cada classe profissional econômica. Então, eu posso conceituar isso, no caso Magno, que a parte do direito do trabalho que trata da organização sindical, da negociação, da convenção coletiva do trabalho, dos conflitos coletivos do trabalho e também traz aí mecanismo de solução desses conflitos que ultrapassam o indivíduo, né, o trabalhador isoladamente. Então, existem princípios, né, que vão ser aplicáveis, tá, ao direito coletivo do trabalho. Eu falei no início que eles eram um pouco diferenciados, singulares. Eles se afastava um pouco aí dos princípios do direito individual ao trabalho, tá? Por exemplo, uma negociação coletiva, ela tem que ter base, ela tem que ter princípios, ela tem que ter procedimentos para solucionar esses vários impasses, né, que vão surgir. Então, existem os princípios da negociação coletiva. O que é isso? É um princípio que destina-se a formar toda a estrutura do procedimento, como vai ser uma negociação coletiva, como vai ser a normatização, como essa convenção vai ser recebida sob as regras já existentes, tá? É necessário também princípios para orientar e reunir essas associações, são vários interesses conflituosos e esses interesses têm que ser reunidos aí para representar a coletividade. Então vamos aí para esses princípios, né? Primeiro é o princípio da liberdade sindical. O princípio da liberdade sindical é a espinha dorsal do direito coletivo. É por isso que eu trouxe ele como o primeiro princípio a ser estudado. É um Estado social e democrático de direito que nós vivemos, então a associação, tá, sindical é um direito subjetivo, tá? Veda a intervenção do Estado na criação, veda a intervenção do Estado também no funcionamento do sindicato. A ideia é que o sindicato seja livre de qualquer intervenção do Estado para que ele possa representar os seus sindicalizados ou seus abrangidos, né? Aqueles que estão debaixo da sua haste. Então, a liberdade sindical possui duas faces. Existe a liberdade sindical individual e a liberdade sindical coletiva. A liberdade sindical coletiva é a liberdade que um grupo tem de construir, né, de constituir um sindicato, à sua escolha, desde que, claro, se observe algumas regras, como a inexistência de um sindicato daquela classe, naquela localidade, etc., que a gente vai tratar lá na frente. Mas cada grupo de profissionais é livre para constituir um sindicato à sua escolha, com estrutura e funcionamento que desejar e, claro, agindo com ampla autonomia. Já a liberdade sindical individual, ela é representada, tá, de duas formas, ou negativa ou positiva, tá? Na positiva, eu tenho o direito, eu trabalhador, e também o direito dos empregadores, os patrões também podem se reunir em sindicato. Nós temos o direito de nos reunirmos a companheiros de profissão ou empregadores se reunirem a sindicato de empresas com atividades iguais ou que sejam ali pelo menos conexas, para fundar um sindicato ou qualquer outro tipo de organização sindical. Então vejam que é um direito tanto do empregador como também do empregado. O empregado pode se juntar em liberdade individual de se juntar ao sindicato de uma categoria de sua classe, assim como o empregador também pode se reunir com outros empresários que explorem a mesma atividade ou pelo menos atividades que sejam conexas. E claro, a letra B, a segunda forma positiva da liberdade individual sindical, é justamente o direito de cada trabalhador ou empregador de se filiar a essas organizações e nelas permanecer. Então veja que eu posso me reunir a companheiros de profissões e também posso escolher me filiar àquele sindicato, me tornar um filiado. Aí aumenta aí as minhas obrigações dentro daquela unidade sindical. Então, senhores, sobre a ótica negativa. Bom, sobre a ótica negativa, a liberdade sindical individual abrange o meu direito de retirar-me de qualquer organização sindical quando eu quiser. E isso é muito discutido, às vezes alguns sindicatos não permitem que os seus sindicalizados se retirem, né? Alegando que eles têm que pagar taxas, etc., mas tudo debatível na justiça.
Então, o direito de se retirar de qualquer organização sindical quando eu quiser é uma liberdade sindical que eu tenho de forma negativa. A positiva não é um direito que eu tenho de aderir, de entrar, de me filiar. A negativa, claramente, pelo conceito da palavra, seria ao contrário. Ah, o direito que eu tenho de me retirar de qualquer organização sindical, quando eu quiser. E também eu tenho o direito de não me filiar a um sindicato ou organização social. Não vou me tornar um filiado, não vou. Mas mesmo assim entendam que a minha profissão continua regida pelas regras da convenção coletiva e do acordo coletivo da minha categoria. Eu só estou optando por não me tornar um filiado, um associado e tal. Eu não vou me filiar ao sindicato. Eu vou ficar aqui como trabalhador, seguindo as regras das convenções e acordos coletivos da minha categoria, mas não vou ser ali diretamente um filiado, tá? E aí também faz parte da liberdade sindical a pluralidade de sindicatos e sua total independência ao Estado. Temos outro princípio também da preponderância do interesse coletivo sobre o individual. E aqui vai atropelar o direito individual ao trabalho. Em que sentido? O direito coletivo se preocupa com a melhoria da condição social do trabalhador. Então, a vontade da maioria vai prevalecer sobre o interesse da minoria. Ou seja, o sujeito do direito coletivo de trabalho deixa de ser a figura do empregado isolado e passa a ser uma categoria. Então, a negociação, desde que feita de forma legítima, tem autonomia para propor mudanças, tem autonomia para fazer reivindicações, concessões, exceções, permitir redução de direitos, ou seja, ela se distingue totalmente do campo do direito individual, pois não se preocupa com o indivíduo e sim com a coletividade. Inclusive, isso foi tema recente de discussão no STF. Nós estamos vivendo um período aí singular, né, de pandemia, de calamidade, e tivemos uma medida provisória que permitia, né, a 936, a redução salarial com acordo coletivo. Só que a Constituição Federal diz que essa redução salarial ela tem que ser balizada justamente pelo sindicato. E aí houve uma relativização, o STF fez uma interpretação, desculpa, mas na minha opinião, totalmente maluca da Constituição Federal. Lewandowski ficou responsável por fazer a relatoria e votou dizendo que no período em que vivemos, né, em que impossibilita certas situações, como a reunião, né, e o sindicato, o salário poderia ser reduzido, a jornada de trabalho poderia ser reduzida, mediante acordo individual, que vai contra o texto da própria Constituição Federal, lá no artigo 7º, em seus incisos, que diz que tem que ser mediante acordo coletivo com a representação do sindicato. Esperamos, tá? Esperamos que, passando esse período que estamos vivendo, que volte a norma constitucional a entrar em vigor, ou seja, a necessidade de um acordo coletivo para que eu possa ter reduções salariais, tá? A necessidade da presença do sindicato através de acordo coletivo. E também a reforma trabalhista trouxe aí uma frase muito perigosa, muito utilizada, mas tem que ter muito cuidado, que é a questão do legislado, acordado sobre o legislado, que significa que o acordo coletivo tem prevenção sobre a convenção coletiva e a legislação. Então, é a presença aí do sindicato e seus acordos coletivos. O outro princípio é da autonomia coletiva ou poder de autorregulamentação. Isso aqui é muito interessante. Os sindicatos representativos dos empregados e dos empregadores, eles negociam com finalidade de criar, alterar, suprimir direitos trabalhistas, os que puderem ser suprimidos, claro, de caráter privado, que irão vincular as partes atingidas pelo convênio coletivo, ou seja, as partes ali que participaram daquele acordo coletivo. Não vai ser aplicado a outras categorias, mas só entre a categoria do sindicato dos empregadores e do sindicato dos empregados. Nós, todo ano, passamos por isso aqui na cidade, onde a maioria dos meus alunos estão. Todo ano tem aumento na tarifa do ônibus, todo ano tem aumento da passagem. Então, todo ano tem convenção e acordo coletivo entre o Sindicato dos Empregados do Transporte Urbano, Coletivo Urbano, e o Sindicato dos Empresários das empresas que exploram essa atividade. Então, todo ano tem essa reunião e eles fazem ali, diminui aqui uma taxa, coloca um pouquinho mais nas férias, diminui um pouquinho aqui no salário in natura, enfim, todo ano tem esse tipo de acordo. E aí, claro, consequência disso, os empregadores têm que aumentar o repasse para os seus funcionários, aumento do salário da categoria. Aí nós temos também a questão do aumento da passagem, né? Acaba que respinga no cidadão. Então, a negociação coletiva, ela se assemelha muito a uma tratativa, a um negócio, a um acordo, e realmente é o que acontece. Se um dia vocês tiverem curiosidade
de presenciar como funciona o acordo coletivo, é bem interessante, é uma mesa de negociações em que se debate propostas contra propostas até chegar no acerto, tá? E depende somente da solução da vontade dos negociantes. A reforma trabalhista, inclusive, ela mitigou, ela diminuiu o poder que o juiz tem, tá? Que a Justiça do Trabalho tem diante dos acordos coletivos. Ela deu máxima autonomia para os sindicatos e de empregados e empregadores firmarem seus acordos coletivos. O próximo princípio é o princípio da busca do equilíbrio social ou da paz social. Então, senhores, como eu estou falando de duas coletividades, tá, com interesses antagônicos, não se enganem, sempre você vai ter um sindicato dos empregados exigindo uma coisa e sempre você vai ter do outro lado o sindicato dos empregadores não querendo pagar alguma coisa. Sempre vai ter esse choque, capital-trabalho, empresa-trabalhador. Não, senhores, a negociação coletiva, ela tem justamente a finalidade de buscar o que o nome do princípio diz, buscar um equilíbrio social, um equilíbrio entre capital e trabalho, um equilíbrio social entre lucros e também condições de trabalho. Então, o acordo coletivo, o direito coletivo busca o princípio do equilíbrio entre capital e mão de obra. Princípio da adequação ou da adaptação. Bom, senhores, a negociação coletiva, tá? Ela tem uma função, uma finalidade. É justamente adequar os direitos trabalhistas. A cada ano, muita coisa acontece. Cada ano nós temos desvalorização de produtos, nós temos a necessidade de se aumentar o salário, alguma situação mais específica. Então é importante que essas normas trabalhistas sempre sejam revisadas e sempre se adequem aí às necessidades tanto dos empregados quanto dos empregadores. Tem que se adequar à época, à situação econômica, às condições de trabalho, etc. Tá? Tem que sempre levar em considerações as premissas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já fui professor de uma instituição de ensino em que foi necessário fazer um acordo de congelamento de salários, porque na época houve um problema no repasse do FIES, do ProUni, etc., e acabou atrasando o repasse para a faculdade, e isso trouxe um problema financeiro. Então, a faculdade teve que reunir os sindicatos dos professores, juntamente com todo o corpo diretivo da faculdade, reitor, coordenadores, para se fazer um acordo de se congelar o salário por 2 anos, até que a faculdade conseguisse se recuperar. Acredito que foram 2 anos. Então, foi um tempo em que nós não iríamos ter aumento de salário. E aí houve a necessidade do sindicato presente para se fazer essa mediação, ou seja, foi uma adaptação a uma situação econômica. Continuando. Então, senhores, quando uma empresa estiver passando por dificuldades financeiras, a finalidade da negociação coletiva será de reduzir direitos privados antes garantidos aos profissionais. Foi justamente o que aconteceu, no exemplo que eu citei. Isso para quê? Para evitar a despedida. É melhor se manter o emprego não tendo aumento do que não ter emprego. Essa foi a conclusão em que nós chegamos na época. É melhor isso do que não ter nada. Então, aceitamos, entendemos a posição na época da faculdade, praticamente a votação foi quase unânime. Eu falo quase unânime porque teve um voto contrário na época, não foi o meu. Tá? Eu entendi a posição e na época eu pude perceber que era melhor o congelamento do salário por 2 anos, né? Depois esse repasse de aumento seria colocado gradativamente durante o terceiro ano, né? Um aumento a cada, os 2 aumentos que seriam congelados seriam repassados no terceiro ano, junto com o aumento do ano normal, então seriam 3 aumentos durante o ano, para tentar aí aliviar para cima da situação do empregado. Mas foi por conta da situação em que a empresa, né, a faculdade era privada, que a empresa estava passando, né, naquele momento. Então houve uma certa redução de direitos privados porque nós ficamos sem aumento. Bom, se o empregador estiver atravessando dificuldades financeiras ou o processo de falência, a solução poderá ser flexibilizar direitos, como por exemplo a redução de salários. Ótimo, foi exatamente o exemplo que eu dei. Se por outro lado as condições financeiras e econômicas estiverem boas e as condições de trabalho estiverem ruins, aí nós temos o outro lado da moeda, claro, né? Olha, eu te ajudei quando você estava numa situação ruim, agora está na hora da contramão, né? Da contraprestação. Então, temos aí a possibilidade de se ter a melhoria nas condições de trabalho, né? Melhorou a situação financeira da empresa? Ótimo. Lá atrás nós não aceitamos reduzir nosso salário, então agora, já que está melhor, está na hora da contrapartida. Vamos aumentar um pouquinho, né, a nossa situação de trabalho.
Então, também é possível fazer essa adequação, adaptação. Vejam que, por esse princípio, você pode tanto melhorar quanto, de certa forma, piorar um pouquinho. Princípio da limitação da negociação coletiva ou limite. Bom, eu tenho sempre que estar trabalhando nessa adequação das relações trabalhistas a uma realidade que é enfrentada tanto pelos empregados quanto pelos trabalhadores. Só que nós vivemos num país que isso se modifica cada dia. Então, a harmonia é necessária para tentar pôr um equilíbrio nesses interesses que são tão diferentes, que é justamente empregado e empregador. Então, é possível a criação de benefícios não previstos em lei e a supressão desses mesmos benefícios ou modificação. A negociação irá adequar-se ao campo que encontrar para a pauta de reivindicações. Tá? Todavia, excepcionalmente quando for o caso de comprovada dificuldade econômica, o empregador poderá propor a flexibilização de certos direitos que antes eram considerados aí intocáveis. As normas coletivas, elas têm ampla liberdade para conceder benefícios superiores aos previstos em lei, mas tem limitação quando quiser reduzir os direitos previstos em lei, tá? Não tem como a gente taxar, né, arrolar taxativamente, vou já explicar por quê. Porque cada caso vai ser analisado pelo sindicato e também pela Justiça do Trabalho, tá? Ou seja, esse princípio é uma consequência do princípio da adequação. Na verdade, ele é mais visto como uma continuação, tá? Não há limitações para o empregador conceder coisas boas, mas na hora de reduzir, aí sim eu tenho que observar uma coisa chamada mínimo legal, tá? Eu tenho que observar uma coisa chamada mínimo legal, mas sempre observando a necessidade econômica da empresa. Nós não temos interesse aqui de falir nenhuma empresa, jamais. Só que quando há esse choque de interesses, tem que preservar o mínimo legal. Então, não vou baixar o salário abaixo do mínimo legal, não vou suprimir 13º, eu posso parcelar, mas não suprimi-lo, não vou suprimir as férias, eu posso até dividir, né, em férias coletivas, eu posso dividir as férias individuais em 3 vezes, mas não suprimi-las. Então, vejam que a medida provisória 936 que saiu agora, e as outras, né, que nós já falamos, inclusive aqui no canal tem vídeo sobre elas, foi acordado até que eu posso adiar o pagamento das férias. Vejam que eu posso adiar o pagamento do terço das férias. Conceder as férias de forma antecipada, mas adiar o pagamento de um terço. E isso é bem interessante para o empregador que está passando por essa crise. Mas vejam que a medida provisória ela não suprimiu o pagamento das férias e nem do terço constitucional. Ele só acordou de prorrogar o pagamento. Veja, não estou suprimindo, só estou prorrogando. É diferente. Tá? Princípio da boa-fé ou lealdade entre os negociantes. Por esse princípio, a gente entende que tanto o sindicato dos empregados quanto o sindicato representando os empregadores, né, representativo dos empresários, empregadores, eles estão ali na negociação agindo ali com espírito de boa-fé, de respeito, de honestidade, né? O empregador ele não está falsificando eh, nem simulando uma situação financeira. Então vejam que eu tenho aí, né, dois lados da moeda e os dois lados da moeda eles deverão estar agindo com lealdade e boa fé. Respeito também, né? O direito à informação, respeito aos negociantes. Se estamos tratando de negócios, se estamos tratando de acordo, eu estou representando meus empregados, eu estou propondo para os meus empregados redução de salários, né, para a minha categoria, você tem que me demonstrar que isso realmente é necessário. Então, me apresentar planilhas que realmente informem a real situação da empresa, para não ter uma negociação baseada em mentiras, em dados falsos. E aí eu estou agindo, né? Não estou agindo de boa fé, estou, na verdade, prejudicando o outro lado, estou mascarando. Só que na prática realmente é o que mais acontece. Dados que são fornecidos que são falsos. Princípio da intervenção obrigatória dos sindicatos. Bom, artigo 8º, inciso 3º, inciso 6º da Constituição Federal e artigo 611 da CLT. Exige a intervenção obrigatória do sindicato, salvo raras exceções, como nos casos de ausência de um sindicato da categoria ou recusa em negociar os direitos. Bom, e aí vem a minha crítica, tá? Em cima da decisão do Lewandowski, que decidiu afastar, né? Tudo bem que nós estamos vivendo um período aí complicado em que não é possível fazer reuniões de sindicato por conta do isolamento, mas
merecia uma justificativa um pouco mais trabalhada. Porém, tá, a própria Constituição Federal ela é clara em dizer que existe a necessidade de uma intervenção obrigatória dos sindicatos. Porque o sindicato, na verdade, pela Constituição Federal, ele é o representante processual, ele é o substituto processual do trabalhador em questões de direito coletivo. Ele é o ser, ele é a pessoa, né, digamos, jurídica de direito privado, autorizada pela própria Constituição Federal de representar o empregado. Então, não foi qualquer pessoa que deu, foi a própria Constituição Federal que concedeu ao sindicato essa representatividade. E também disse que eles são obrigatoriamente terão que intervir, tá, em negociações que se realizem. Ou seja, os sindicatos têm a mesma equivalência jurídica e econômica com idade para negociar. Os sindicatos são pessoas jurídicas de direito privado com autonomia financeira e estatuto próprio. Cada sindicato tem seu estatuto. Próximo princípio, equivalência entre os negociantes. Bom, tendo em vista que age em nome de um grupo, atua com liberdade, sem a pressão ou possibilidade de retaliação por parte do empregador, poupando o trabalhador que certamente sofreria perseguições se enfrentar sozinho à negociação, então esse sindicato tem, tá, poder e equivalência entre os negociantes. Isso é muito importante. Imagine só se você é empregado de uma empresa e de repente o seu patrão começasse a tolher seu salário, cortar seu salário, atrasar, reduzir, tirar direitos. Você não ia bater de frente com ele, a não ser que você tenha algum outro emprego, não é verdade? O que eu falo muito em sala de aula, e é uma triste realidade, é que os empregados, né, os empregados brasileiros, eles vivem numa situação de sempre estarem correndo atrás de emprego e sempre tentarem se fixar nos seus empregos. Então, isso faz com que o empregado, de certa forma, sofra uma coação econômica. Ele sabe que se ele reclamar para o seu patrão e exigir qualquer direito, ele está praticamente assinando a sua carta de demissão. Essa é a realidade. Ele vai pedir alguma coisa, vai reclamar para o patrão, ele está praticamente assinando o seu pedido de demissão. Então, para evitar que isso aconteça, uma exposição do empregado ao empregador, né? Estou jogando ali a pessoa na cova dos leões, sabendo que ele está botando em risco o próprio pescoço, existe aí o sindicato que tem esse poder e essa equivalência para negociar. Ele vai representar justamente o empregado para evitar que o empregado tenha esse desgaste diretamente com o seu patrão. Tá? E quando as partes não conseguirem isoladamente chegar a um acordo, vem o próximo princípio, o princípio da atuação de terceiros. Esse impasse na proposta, os interessados devem ser acompanhados por um terceiro para intermediar a negociação. Aí surge a figura do sindicato. Então, esses coadjuvantes da negociação deverão ser imparciais, podendo ser escolhidos pelas partes ou impostos por lei. Quando a atuação for ativa, o mediador deve ser perito ou entendido na matéria, podendo aconselhar e propor soluções compatíveis à lide. Então, nós podemos ter aí uma atuação de um terceiro. Já participei de negociações coletivas entre sindicatos e que tinha a presença do Ministério Público do Trabalho, ali como terceiro, tá? Atuando como um mediador imparcial, ele queria resolver, né? Então, eu me lembro muito bem que quando começou a reunião, ele pediu que primeiramente saísse toda a imprensa, todos os órgãos, né, da imprensa. Assim que a sala fechou, ele disse, olha, eu quero por fim a greve. Então, eu vou aqui só mediar o acordo de vocês, mas venham com a proposta que eu sei que vocês vão sair daqui com acordo. E assim se resolveu. Ele ficou sentado na cadeira do meio, só ouvindo, servindo ali como intermediário entre o sindicato dos motoristas e o sindicato dos empresários. Sindicatos. Bom, falei tanto de sindicato, que tem que falar sobre os tais sindicatos. Nasceram com a finalidade de obter, por meios conflituosos, a melhoria das condições de trabalho. E, por via de consequência, melhora o trabalho, melhora a minha condição de vida. Então, as conquistas desses trabalhadores são conseguidas através de negociações coletivas intermediadas pelos respectivos sindicatos. Sendo assim, senhores, os sindicatos são entidades associativas permanentes que representam trabalhadores que são vinculados por laços profissionais, tá? Sejam a mesma profissão, profissões conexas, tá? Profissões em comum, que visam tratar problemas coletivos de respectiva base, tá? Representados defendendo interesses trabalhistas, defendendo interesses conexos aos interesses trabalhistas, sempre tentando alcançar melhores condições de trabalho e manter todos aqueles princípios que nós vimos, inclusive o princípio do equilíbrio.
Então, senhores, sindicatos também seriam as entidades associativas permanentes que representam trabalhadores, lato sensu, ou seja, e empregadores, visando a defesa de seus correspondentes interesses coletivos. Então, senhores, para fins de estudo, o sindicato, tá, ele atua na defesa e coordenação de interesses econômicos ou profissionais de todos que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão ou atividade ou profissões similares ou conexas, conceito do artigo 511. Então vejam que eu não tenho só empregados e empregadores. Entrou aqui profissional liberal, entrou aqui trabalhador autônomo, entrou aqui outros tipos de ramos que não sejam só empregados e empregadores. Então, senhores, ele tem uma natureza jurídica, tá? E a natureza jurídica dele é justamente uma associação civil sem fins lucrativos, tendo caráter de direito privado, criado por iniciativa dos interessados, constituído e administrado sob a responsabilidade de seus membros e finalidade voltada à defesa e interesse dos seus empregados. Os sindicatos que representam os interesses dos trabalhadores se organizam em sua maioria por categoria e não por profissão. Então, eu não falo sindicato dos não, eu falo sindicato é categoria. Eles se organizam, tá, em sua grande maioria por categorias e não por profissões isoladas, conforme diz aí o artigo 511 da própria CLT, parágrafo 2º. Aí eu vou fazer a leitura aqui para vocês, tá? Artigo 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. Parágrafo 2º. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Ou seja, o meu parágrafo 2º, artigo 511 da própria CLT, traz o conceito do que é uma categoria profissional. E assim, senhores, de acordo com os artigos 511 e 513, categoria é o conjunto de pessoas que exerce sua atividade em um determinado setor. Então, eu vou ler o artigo 513. São prerrogativa dos sindicatos. O que eles podem fazer? Representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais, celebrar contratos coletivos, eleger ou designar representantes de categoria, colaborar com o Estado e com órgãos consultivos, impor contribuições a todos que participam da categoria profissionais ou liberais, e os sindicatos de empregados terão a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. E o artigo 514, ele fala dos deveres do sindicato. 514 fala que são deveres dos sindicatos colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social, manter serviços de assistência judiciária para os associados, promover a conciliação nos dissídios do trabalho, sempre que possível, de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social. Os sindicatos empregados terão o dever de promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito e fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais, ou seja, capacitar ali os seus empregados. Bom, para o primeiro momento, a respeito de direito coletivo, são as considerações iniciais que eu tenho a fazer. Eu espero que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida, porém, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Ou passar nos grupos ou portais que vocês já têm acesso, que nós vamos estar, tá? Respondendo e solucionando. Desejo a todos bons estudos também e a gente se vê até o nosso próximo encontro.